Aguardando pelo anfitrião, excesso. Tem exatamente isso aí, o professor Valdir sabe, é a capa do nosso livro de auditoria contábil, não é um livro de primeira edição, é um livro que já está no mercado, na 11ª edição. E como a Kátia colocou, todos esses cursos aí, com aulas remotas do IPOG, tem a disciplina de auditoria contábil. Como foi pedido, eu vou colocar a fundamentação básica da auditoria. A auditoria baseia-se, tá, numa técnica a partir da ciência contábil. Vou precisar muito dessa norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 200 na sua revisão número 1. A nossa sociedade hoje quer exatamente informações as melhores, verdadeiras, sem viés, e que realmente venham para trazer oportunidades do investidor tirar suas dúvidas e trazer seus capitais para as empresas, que nessa oportunidade agora estão precisando disso aí para que possam ter continuidade operacional. Esse é exatamente um panorama disto aqui. Esse material que eu estou apresentando, depois, conselheiro Valdir, senhora Kátia, eu posso passar para vocês e vocês disponibilizar isso aqui para quem está fazendo. Então, o mercado hoje, nós temos exploração de atividade econômica em todas as áreas e de todas as formas e de todos os tamanhos. Assim, a nossa lei societária, ela diz que nós temos que produzir informações geradas pela contabilidade. O que a contabilidade gera? Relatórios longos, que é o relatório da administração, relatórios curtos, que é a opinião do auditor e o parecer do Conselho Fiscal, e as demonstrações contábeis aqui. É isso que gera a contabilidade. Assim, a auditoria, ela surgiu, tá, para dar credibilidade a essas demonstrações, para atestar que essas informações refletem a situação econômica, a situação financeira e a situação patrimonial da empresa. O auditor, no exercício da auditoria, ele é obrigado a obedecer às normas. Tá aí, vocês estão vendo aí, NBC TA 01. Então, ele tem que obedecer todas as normas. As técnicas de auditoria, as técnicas de revisão e as técnicas de asseguração. Muito bem. Assim, olhem como é que nós podemos classificar. Primeira coisa é obedecer o código de ética. E olhem bem, contadores. Será que realmente nós obedecemos esse código de ética? E aí depois as normas. Na contabilidade, na auditoria e asseguração, na auditoria interna e também na perícia. Tá? Aqui eu tenho a série, separando agora 200, 300, eu quero que vocês dêem uma olhada nisso aí, o nosso tempo não é tão largo para que a gente possa tecer mais comentários. Mas, por gentileza, olhos abertos nesses slides que nós projetamos para os senhores. Eu tenho aí essa parte. E tenho aqui, trago para vocês também, alguém porventura, não, professor, eu vou trabalhar na Comunidade Comum Europeia, não, eu vou para os Estados Unidos. Eu fiz aqui a equivalência entre a norma nacional e a norma internacional, a norma ISA, para vocês já verem isso aqui, que é preciso estudar, para chegar lá e poder trabalhar. As normas técnicas, elas têm conteúdo doutrinário e vai nos dizer como eu executo as fases de auditoria. E as profissionais? Mostra quais são os aspectos profissionais que o auditor tem que ter.
Independência, educação, sigilo, tá? Então, toda essa forma. Ou seja, as duas são de observação obrigatória. Um trabalho de asseguração, eu tenho 3 pessoas: o auditor, a parte responsável e o usuário. E 3 elementos. O objeto, emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. O critério que eu vou utilizar, as evidências que eu terei que colocar, suficientes e necessárias, e o tipo de opinião, de relatório que eu vou emitir. Tá? Isto é um trabalho de asseguração razoável. Tá? Muito bem. Asseguração limitada. Asseguração limitada é quando a empresa te contrata para verificar uma parte do teu controle interno empresarial. Verificar uma deficiência, talvez no estoque, talvez na área financeira e assim por diante. Tá? As auditorias de demonstrações financeiras visam exatamente você levar para emitir uma opinião sobre as demonstrações, aquilo que eu mostrei no início, para a empresa. Qual é o objetivo da empresa? Ela é obrigada, então ela vai publicar isso aí com vistas a obter novos capitais para reinvestir na exploração da sua atividade econômica. Tá. O que é auditoria? É o exame que o auditor faz de uma forma metódica, sistemática, para testar a eficiência e a eficácia do controle que ele tem na empresa e se aquilo que ele relata é o verdadeiro que aconteceu na situação econômica, na situação financeira e na situação patrimonial. Assim, o que diz o Conselho Federal de Contabilidade? Auditoria interna é um departamento dentro da empresa, formado por diversos profissionais, que visa avaliar, melhorar e testar, recomendar o controle interno para o Conselho de Administração da empresa. E a auditoria externa ou independente? É aquela que irá avaliar as demonstrações elaboradas pela empresa com vistas a emitir uma opinião sobre a sua adequação. Tá? Assim, a auditoria. Auditoria não é ciência, auditoria é uma técnica que revisa com precisão os registros contábeis para trazer uma opinião segura e transparente para os usuários da contabilidade. Tá? Dessa forma, auditar é testar a eficiência e a eficácia do controle patrimonial. Tá? É isso aí. Quem elabora o controle patrimonial? Quem elabora o controle patrimonial é a auditoria interna da empresa. Tá? Assim, a auditoria é uma atividade crítica, tá? Para verificar se realmente protege todas as operações que a empresa desenvolve num determinado período. Dessa forma, a auditoria interna, ela emite recomendações. Por quê? Ela avalia o patrimônio da empresa através do controle interno e vai sugerir melhorias. Então, como é empregado da empresa, é um departamento interno na empresa, vai emitir recomendações ao seu conselho de administração. Ao passo que a auditoria externa, realizada por uma firma de auditoria independente, vai emitir uma opinião a partir daquilo que ela verificou, daquilo que ela testou, tá? Nas demonstrações contábeis e mostrar para o mercado se realmente reflete ou não a situação econômica, financeira e patrimonial. Muito bem.
Como é que ela faz isso? Ela faz isso por amostragem, tá? E por meio de testes, testes de observância, testes substantivos e, às vezes, testes de revisão analítica. É a forma que ela emprega para verificar se, na contabilização e na elaboração das demonstrações, está isento de erros, fraudes, desfalques e outras coisas mais. Assim, a auditoria, toda SA de capital aberto, tem que ter balanço auditado. É o que preconiza essa legislação que vocês estão lendo aí. E aí, em 2007, a Lei 11.638, que alterou a nossa lei societária, exigiu que as demonstrações das grandes companhias, o que é grande companhia? Aquela que tem resultado, fatura mais do que 300 milhões, ou tem ativos superiores a 240 milhões. Também tem que ter balanço auditado. Então, nesse segmento, vocês aqui já começam a dimensionar o tamanho do mercado que tem para vocês trabalharem aí. O mercado é promissor. Basta que você termine a tua graduação, faça o exame de suficiência, tá? E aí você não pode parar, porque o curso não para por aí. Que você procure, tá? Uma especialização, e está aí, a Kátia divulgou algumas aí para vocês, para que você tenha, então, essa especialização e cumpra também com aquilo que preconiza o Conselho de Contabilidade, que é a educação continuada. Aí eu trago aqui, podem olhar, os diversos órgãos que exigem das diversas sociedades que tenha o balanço auditado, as demonstrações contábeis auditadas. É uma série delas aí, pode olhar, depois eu forneço cópia disso aqui para os senhores. Muito bem. Auditoria. Conselho define isso aí para nós. São os procedimentos técnicos que eu adoto, teste de observância, testes substantivos, revisão analítica, com vistas a verificar se as demonstrações estão isentas de erros, fraudes, desfalques e daí por diante, e posso emitir uma opinião, tá, sobre a adequação dessas normas, que elas foram elaboradas segundo as normas brasileiras de contabilidade e a legislação específica em um determinado exercício social. Essa é a definição, e quem nos dá essa definição é o Conselho Federal de Contabilidade. Assim, quais são os motivos que levam as empresas a contratar uma auditoria? Primeiro, a obrigação legal, a lei societária e a CVM. Segundo, atentem bem para isso, o aumento da confiabilidade dos auditores. Terceiro, a existência de empresas com subsidiárias aqui no Brasil e lá fora tem balanço auditado. Então, aqui também terá que ter o balanço auditado. Às vezes é exigência estatutária ou contratual e, para gerar informações para usuários externos, obter uma informação de alguém fora da empresa ou quando a empresa passa por uma reestruturação societária. Em todos esses casos aqui, nós temos que ter o balanço auditado. O objetivo da auditoria é avaliar a fidedignidade das informações constantes nas demonstrações contábeis. Isso aí que nos fala aí NBCTA 200 na sua revisão primeira. Tá? O que não é auditoria? Elaborar demonstrações contábeis. Aqui no Brasil, nós podemos até dar assessoria, consultoria para a empresa para fazer isso. Prevenir e identificar fraudes e erros, isso aí é auditoria limitada, revisão, tá?
garantir que todos os lançamentos contábeis foram efetuados corretamente, não pode, porque a auditoria é feita por amostragem, então não me garante isso aí. Representar garantia de viabilidade futura da empresa, também não, o auditor não é uma cartomante. Atestar a eficácia da administração na gestão dos negócios. Não, isso aí, as medidas de desempenho são outras ferramentas que são utilizadas e em outras disciplinas. A finalidade da auditoria é produzir informações que sejam úteis. É isso que a auditoria tem que fazer. Por isso goza desta credibilidade que tem aí no mercado, tá? O objetivo é exatamente, a partir da NBCTA 200, fazer um julgamento profissional, coletar as evidências de auditoria apropriada e suficiente, ou seja, fazer esta asseguração razoável, tá? Dentro da auditoria de demonstrações contábeis. Tá? Estes são os objetivos. Assim, no trabalho de asseguração, o auditor expressa uma opinião para quê? Atenção, aumentar a confiabilidade dos usuários nas demonstrações que a empresa elaborou, tá? E está publicando. Tá? Este é o grande gancho que nós temos aí. Muito bem. Assim, trabalho de asseguração. Vou exatamente conceituar para você. Asseguração razoável é auditoria, tá? Você emitir uma opinião. Asseguração limitada é revisão. Você vai verificar uma determinada área da empresa, tá? Olhem bem, porque quando a gente fala asseguração, quando é razoável, auditoria. Quando não é, só revisão. Qual é o papel da auditoria? A auditoria ela tem que ser útil para a empresa, para os usuários, para o fisco. Tá? Para isso é que serve a técnica de auditoria. Muito bem. Ela tem que buscar, quando faz o planejamento da auditoria, a estimativa de riscos contábeis. Por quê? Se você deixar para a empresa nas suas estimativas, você vai ver que as estimativas da empresa, elas são muito positivas, é lá em cima. E aí o auditor, com base naquilo que vem coletando na empresa, não é esse número que realmente a empresa quer colocar, o número é um pouquinho menor. Então, você, com treinamento, com programas de educação continuada e daí por diante, você vai ver o que tem para ser feito, tá? Em termos de corte e aquilo que você pode acreditar e não acreditar. Por quê? Você tem que ver as ameaças à independência. O auditor ele tem dois tipos de independência, a independência técnica e a independência financeira. Ele já tem um salário bom no mercado, vocês que estão ouvindo aí sabem disso, tá? Para quê? Para que ele possa ser o mais isento possível. Tá? Ele tem que avaliar alguma ameaça contra a independência dele por parte da empresa e, às vezes, até aplicar alguma salvaguarda. Mas você fala, a empresa paga e paga caro por uma auditoria. Ela vai querer limitar a atuação do auditor? Sim, às vezes acontece isso. Não sei lhes dizer o porquê, mas acontece. Atenção! A responsabilidade desse trabalho de total independência atinge a possibilidade do auditor, se ele proceder de forma diferente, tá? E causar prejuízos. Ele tem a responsabilidade profissional, que é o registro dele, no Conselho Regional de Contabilidade, o CNAE, o Cadastro Nacional de Auditor Independente, e o seu cadastro na CVM. Ele tem responsabilidade civil,
tá? Se causar prejuízos às pessoas, ele, se acionado, terá que indenizar. E a responsabilidade penal. Então, é dessa forma que então, nós temos que realmente nos atentar para tudo isso. Tá? A administração da entidade, ela tem a responsabilidade de fazer a escrituração societária e a escrituração fiscal e elaborar as demonstrações. O auditor, de emitir uma opinião sobre a adequação destas demonstrações, ou seja, produzir informações para aumentar o grau de confiança nessas demonstrações que a empresa fez. Falando em responsabilidade, está aí o nosso Código Civil Brasileiro. Fala no artigo 1020, os administradores são obrigados a prestar contas aos seus sócios. O que ele tem que fazer? Balanço patrimonial e resultado econômico. E no artigo 165, no final de cada exercício social, nós temos que elaborar essas demonstrações. Nós somos contadores, tem vários auditores aí, então sabe desta responsabilidade aqui. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, a responsabilidade profissional, olha aí, estou colocando aí toda a fundamentação legal para enfocar essa responsabilidade do contador, a parte civil e a parte criminal. Então, é muito importante que você, contador, você, aluno, você, auditor, não perca de vista isso aqui. Como é que você tem que trabalhar no mercado. Continuidade operacional. Eu tenho uma norma brasileira para isso aí. Tá? O auditor, ele aplicando os seus testes na amostra que ele determinou para o planejamento da auditoria que ele quer, com certeza ele vai identificar alguma coisa que possa caracterizar descontinuidade. Mas não é o objetivo princípio do auditor buscar isso aqui. Tá? Assim, essa capacidade operacional, o auditor deve revisar a avaliação e verificar. Buscar evidências se tem alguma coisa que pode levar com que a empresa inicie um processo de descontinuidade. Muito bem. Para que o auditor desenvolva a auditoria, a primeira característica, o primeiro requisito que ele tem que obedecer dessa norma aí, até a 100, é integridade. Comece a olhar. Será que todos os contadores são íntegros? Tá? Busquem resposta aí para vocês. Ele tem que ter competência e zelo profissional. Tá? E ainda, confidencial. Serviço de auditoria é sigilo. Eu não posso estar comentando. Por isso que, às vezes, o professor Valdir sabe disso, você ensinar a auditoria em sala de aula é uma tarefa árdua, porque você tem que rebolar para poder dar prática para a meninada. E a meninada na graduação, o que eles querem? Professor, só vai ficar na teoria, não vai dar prática, não. Você tem que fazer essas coisas. Tá? Assim, integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade, comportamento profissional. Então, auditor é aquela pessoa que tem que ter comportamento profissional. Com certeza. Tá? Independência de pensamento. Ele estuda, ele sabe. Ele não pode se omitir. Se ele omitir, vocês viram que eu já declinei as suas responsabilidades. Tá? Com certeza. Ele tem que, pelo menos, demonstrar a aparência de independência. Como é que é um ano de uma empresa de auditoria? Você começa o ano janeiro, fevereiro e março,
a todo vapor, porque a empresa tem que realizar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas lá no final de março. E a empresa tem que entregar. Depois você pega mais 2 meses aí, abril e maio, ela vai revisar essa documentação, algum papel de trabalho, daí por diante. Junho e julho é o período de seleção de trainees para admissão nas empresas de auditoria. Tá? Agosto e setembro, treinamento. E aí para todas as categorias, para trainee, para sênior, para assistente, para sócio, tá? Para gerente e para sócio. Tá? E aí quando começa outubro, você já começa com as visitas preliminares, para começar a preparar a auditoria. Eu tenho ameaça de independência? Tenho, com certeza. Todo lugar tem. Não é que na auditoria não vai ter, tá? O auditor tem que trabalhar com ceticismo profissional. Ele estudou, sabe, e aí ele tem que buscar evidências para se convencer de que aquilo está certo ou aquilo está errado. E ele que vai emitir uma opinião sobre essa adequação. Então ele sabe quais responsabilidades ele terá que responder. Tá? Na condução da auditoria em conformidade com a norma, o auditor é obrigado a atender a todas. Tá? Isso capacita o auditor a formar uma opinião, mas uma opinião consciente. Tá? Assim, a ética, dá uma olhadinha o que eu projeto para os senhores. Isso aí é a ética. Será que realmente no meu trabalho hoje eu emprego a ética com todos esses detalhes? É importante a gente saber. Tá? Independentemente da utilização de equipe de auditores, a responsabilidade na opinião é do auditor. Ele não tem como escapar. É ele que vai analisar. Por isso, em auditoria, o que caracteriza o trabalho é a supervisão. Um faz, o outro confere, o outro supervisiona. Tá? Não há trabalho a uma mão só. Como é que nós controlamos essas áreas? Olha aqui que eu falei para vocês aí. A auditoria ela traz vantagens para a administração da empresa, traz vantagens para os investidores, que irão confiar naquela informação e trazer capitais para a empresa. E vantagem para o fisco. Não é que o fisco deixa de passar para o processo de fiscalização, mas vai olhar com outros olhos os relatórios de uma empresa que tem auditoria. Tá? A auditoria ela é dividida em dois grandes ramos. A auditoria governamental e a auditoria privada. A do setor público e a outra do mercado. Beleza. Assim, tenho aí para vocês, no privado eu tenho a auditoria interna e a auditoria externa. Na governamental, também a mesma forma. Na externa, eu tenho a Receita Pública, que é o auditor fiscal da Receita Federal, e tem a despesa pública, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, da União. Tá? Os tipos de auditoria. A auditoria interna vai verificar os processos internos. A auditoria independente vai verificar as demonstrações contábeis. A auditoria governamental vai cuidar da coisa pública. E a auditoria tributária vai cuidar do planejamento fiscal. Então, você que está ouvindo aí, qual é a área que mais te interessa? Qual é a área que você vai eleger para trabalhar? Muito bem. A auditoria geral é aquela que examina as demonstrações contábeis e busca a emissão de uma opinião. Aí, ela analisa o quê? Os 8 relatórios preconizados pela lei societária. Verificar se tudo está adequado nos registros
e obedeceu procedimentos contábeis. Se o controle interno foi observado. E se eu tenho características qualitativas nas minhas informações contábeis. Muito bem. Auditoria parcial, tá? É a auditoria, tá? Parcial e específica, que vai analisar uma determinada área daquilo que a empresa exerce na sua exploração de atividades. Verificar se cumpriu com todos os procedimentos, se o número retrata a realidade empresarial. Tá? A auditoria operacional de gestão vai visar as operações da organização e assessorar a administração no desempenho. Tá? Essa é a auditoria. Ela busca o quê? A economia, a eficiência e a eficácia. Muito bem. Auditoria tributária, verificar se a empresa cumpriu com toda a legislação fiscal e tributária. Auditoria de sistemas. Nos nossos escritórios, nas empresas, todas têm um sistema que roda a contabilidade. Então, você tem que auditar o sistema também. Tá? Auditoria de compliance, se cumpre com as práticas determinadas no sistema econômico. Auditoria ambiental, muito na moda, para verificar se as empresas desse segmento estão obedecendo também à legislação ambiental. As empresas de saúde também têm que fazer auditoria. Então, por aí dá para você dimensionar como é grande, tá? O mercado para você trabalhar com auditoria. Essas funções contábeis aqui, tanto os usuários externos como os internos, precisam aumentar o grau de confiabilidade nas informações contábeis. E aí eles buscam isso aí na opinião do auditor. Por que faz a auditoria? Isso aqui eu já falei para vocês, as companhias abertas, as empresas de grande porte, as instituições financeiras e outras entidades. Olha o mercado para você trabalhar. É bem promissor. Tá? A CVM determina que eu possa auditar uma empresa, tá? 5 anos direto, depois eu tenho que passar 3 anos sem auditar essa empresa. Se eu tenho um comitê de auditoria estatutária, eu posso ter um período maior, trocando exatamente o gerente ou o sócio de auditoria. Auditoria hoje nós temos que obedecer o padrão IFRS. E aí a nossa lei societária já foi mudada em 2007, a 11.638. Ela apareceu, esse padrão, e exatamente essa lei Sarbanes-Oxley, porque nós tivemos uma série de contratempos, de problemas em realização de auditorias fraudulentas. Então, aumentou a exigência, a vigilância nessa área de auditoria. Como é o caso da Enron, vocês devem lembrar muito bem, em 2001, quem auditou a Enron foi a Arthur Andersen, tá? A WorldCom também aconteceu a mesma coisa, tá? Em termos da sua auditoria, tá? A Petrobras, aqui no Brasil, para nós. Quem auditou a Petrobras? Quem auditou a Petrobras foi a Price. Depois é que entrou a KPMG, tá? Esse problema, não vamos comentar nenhuma coisa, nada de política, só parte técnica. E agora, recentemente, nós tivemos a Wirecard auditada pela Ernst Young. Problemas também, tá? Com certeza, tá? Ou seja, pessoal, olhem bem, quando pessoas lidam com dinheiro público, deve haver outras pessoas
que as examine e as audite. Aristóteles. Lá atrás já falava isso aí. Tá? Muito bem. Então, gente, isso aí é a auditoria para nós. É isso que o Conselho preconiza. O professor Valdir agora vai falar, depois vai falar a Kátia, os cursos que tem o IPOG nesta área, contemplando a disciplina de auditoria. E aí será aberto aí para os questionamentos. Então, aí, o professor Valdir, muito sucintamente, porque o tempo é curto, não dá para alongar muito nesses detalhes aí. Por favor. Muito bem, professor Silvio. Que satisfação ouvi-lo, né? Trazer para a gente aí essas mensagens. Eu queria, professor, em nome do Conselho e também na qualidade de um professor e também profissional de auditoria, trazer algumas reflexões aqui, até para o senhor comentar, né, que a gente tem vivido na prática algumas questões interessantes. O senhor mencionou bem que o auditor ele tem que ter uma independência muito grande, né? E a gente passa, às vezes, mais ou menos uns 40 dias atrás, eu passei por uma situação dessa, em que o cliente realmente queria forçar, né, colocando questões para que eu pudesse modificar um parecer de auditoria. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque, infelizmente, a gente, embora é independente, embora a gente trabalhe aí no mercado, mas o mercado está muito aguerrido, né? E tem uma questão, professor, que eu queria trazer aqui, até para iniciar, são 6 aspectos que eu queria trazer para o senhor até fazer comentários mais aprofundados para a gente com relação à auditoria em si. A primeira delas que eu queria trazer, e depois eu faço na sequência as provocações, é o seguinte: é muito comum a gente trabalhar fazendo, o senhor mencionou aí, no seu livro, né, essa 11ª edição, ele fala em 17 capítulos, ele fala em programas, ele fala em vários procedimentos. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: nesse período que nós estamos passando aí de fevereiro para cá de pandemia, eu falo porque nós, a nossa empresa, a DC Auditores, que trabalha aí, graças a Deus, no Brasil inteiro, a gente tem tido um problema sério de realizar os trabalhos presencialmente. Então, a gente sabe que o auditor tem que ver para crer. Infelizmente, tem certas coisas que você não pode fazer por videoconferência, você não pode fazer por alguém que te mostrou. Mas qual é a visão do senhor em termos dessa questão agora? Como que o senhor vê a questão da auditoria sendo executada agora nas empresas, onde você está com limitação de se deslocar para as empresas para fazer o teste documental? Como é que o senhor vê essa questão agora no âmbito da auditoria externa, independente? Ok, professor. Hoje, nós temos empregado as auditorias remotas, tá? Tem até um padrão e uma norma para auditoria remota para você fazer, tá? Se a empresa conseguir obedecer a norma, você pode fazer. Se não, não tem como você fazer. Foi muito bem aquilo que você pontuou aí. Até que ponto a empresa realmente obedece à norma e eu conseguindo aplicar os testes e análises, as evidências que eu coleto, elas vão ser adequadas e suficientes para que eu possa determinar o tipo de opinião que eu vou emitir? Então é por aí. Se não, é preferível você parar e esperar para fazer um período futuro. Professor, outra questão também, quase nessa linha, mas não tanto, é com relação à dificuldade que os auditores têm tido com relação ao cumprimento da CPC 25, que são os passivos contingenciais, né? A gente percebe que os advogados, eu posso falar isso, que eu faço parte do Conselho de Atuação Tributária de Goiás, eu faço parte do órgão julgador, a gente vê que os advogados têm muita dificuldade de atender aquela circularização que você pede na posição das ações passivas, né? Principalmente as passivas, né? Diante daquela normativa do Conselho Federal. Como é que o senhor vê isso aí com relação à questão do se posicionar com relação a quando não vem, ou então quando tem dificuldade de falar para a gente quanto que é o valor da causa, quanto que é o valor da sucumbência, para que possa ser mensurado isso? Neste caso aí, quando você tem passivo trabalhista, reclamatória trabalhista, tá?
ela tem um número, mas é um número hipotético, porque aquele não pode ser mais, pode ser menos, tá? E um outro detalhe, na justiça trabalhista é muito de acordo, tá? Você senta na mesa de audiência com o juiz, qual é a primeira pergunta que ele faz para o advogado autor ou advogado réu, da parte reclamante ou do reclamado? E aí, doutor, você tem acordo? Tá? É a primeira coisa. Então, esse número, ele não é exato. Então, eu quero acreditar que a dificuldade dos colegas advogados têm é exatamente nesse caso, porque você determina só quando você tem prolatada a sentença, e aí vem o perito e faz os cálculos, é que você tem o número exato. Mas antes disso aí, você tem um número que ele é orientativo, se a gente pode assim chamar. Ok? Exatamente, professor, porque exatamente essa questão que muitas vezes a gente, como auditor, se depara em que a empresa fez há 2 anos atrás uma provisão em cima de um montante que não se representa mais e o balanço está inchado, né? Agora, outra questão, professor, até aproveitando também mais ou menos nessa linha, como é que o senhor vê a questão, até para os ouvintes aí, que eu estou colocando coisas práticas da auditoria para a gente, né, comentar, a questão de quanto a gente não recebe, embora insistentemente reiterada, a circularização de fornecedores de instituições financeiras para a validação da auditoria. Outro ponto bravo, muito bravo na auditoria. Por quê? É uma técnica que você utiliza na auditoria da confirmação externa. Confirmação externa que você espera uma resposta ou espera outra. Confirmação externa em branco ou em preto, aquilo que a gente vê e estuda na auditoria, tá? É difícil. A cultura do brasileiro é de não estar respondendo muita coisa, não. É só vocês pegarem. De tudo aquilo que chega nas casas de vocês, vocês dão o devido tratamento que merece? Na maioria das vezes, não. A resposta é que não. Tá? E isso também acontece no segmento empresarial. Não tem quem responder, não tem um departamento que já é indicado. Agora, aquela empresa que sempre tem o seu balanço auditado, ela já responde, faz certinho. Mas quem não tem o hábito de fazer isso aí. E aí vai atrapalhar, vai prejudicar o auditor a formar a sua opinião. Aí tem que fazer teto alternativo, né, professor? Não tem outro Sim. jeito, né? Professor, agora com relação ao teste de recuperabilidade, o famoso teste do custo atribuído, débito de corte, né? Essa é uma questão complicada, né, professor? Que a gente tem observado aí, Brasil afora, que o pessoal não tem atendido, né? Exato, porque você vai fazer um teste de recuperabilidade, o que acontece? Na maioria das vezes vai dar ganho de capital. E dando ganho de capital, você tem que recolher o tributo. E aí fala para o empresário que você tem que recolher mais sem ele ter realizado uma receita. Entrado no seu fluxo de caixa. Ele não vai querer. Só que aí os auditores, né, professor, ficam numa situação delicada, porque como é que você faz balança valor presente, como é que você faz valor justo, se você não tem as contas representativas, né? Exato, porque você tem o padrão, tem que obedecer às normas, tem os CPCs aí definindo o que você tem que fazer, que as tuas demonstrações contábeis têm que obedecer exatamente a essas normas brasileiras, mas no fundo você não tem. Praticamente, quando você vai aplicar os testes de auditoria, você vai ter que fazer isso aí. O que vai acontecer? Mais horas de auditoria você não gastas e mais cara, onerosa, vai ficar essa auditoria para a empresa. Professor, agora eu queria só encerrar esse bate-papo. Eu estou entendendo que a nossa intenção é trazer para os colegas aí mais algumas questões práticas da auditoria, né? Com relação à questão, por exemplo, das empresas que têm a auditoria que são inscritas, né, no CNAE, inscritas nos órgãos reguladores, tem que fazer trienalmente aquela auditoria de pares, né?
exigência, muitas vezes, por órgãos reguladores da própria CVM, né? É um trabalho, professor, do ponto de vista de realização, um trabalho bastante complicado, porque são muitas perguntas, quase 3.000 perguntas que você tem que responder, e o que eu tenho visto, professor, eu queria que você comentasse isso, é que muitas vezes é um trabalho difícil de fazer, porque quando você vai auditar um outro colega, que é a auditoria de pares, ele tem que abrir para você a sua carteira, abrir para você os seus papéis de trabalho, e muitas vezes ele entende que, como você é um concorrente dele, ele não quer abrir isso, fica uma certa dificuldade. Como é que o senhor entende, como é que o senhor vê essa questão aí? Exatamente. A auditoria hoje tem a fidedignidade que tem por causa da qualidade, tá? Que ela passa para o mercado. Mas aí o mercado também exige a revisão externa de qualidade pelos pares. Muito bem. Você tem que escolher uma empresa revisora que vem na tua empresa revisada para verificar a tua documentação de auditoria, para ver se realmente você realizou aqueles testes, aquela busca de evidências com a qualidade que precisa, tá? E se você tem competência para continuar a exercer a auditoria no mercado. Realmente é complicado, porque a auditoria está sendo revisada, às vezes não quer abrir os contratos, mas ela tem que entender que aquele auditor que vem ali, que você escolheu, ele também tem ética, tem comprometimento, e ele só vai ver os seus papéis se foram realizados dentro da norma, obedecendo os preceitos legais, e se você tem condições de continuar a exercer a auditoria no mercado. Eu olho de um lado que quem escolhe alguém e não dá o material para trabalhar, ele não quer continuar trabalhando no mercado. Ok? Essa que é a pura verdade. Bem, professor, e para fechar, até para devolver para a Kátia a palavra, que eu acho que um ponto que a gente não pode deixar, e já que eu estou falando do Conselho de Contabilidade, é educação continuada, né? A gente tem visto aí muitas instituições, né? A IPOG não, a IPOG é uma empresa séria, a gente sabe disso, eu posso assegurar, porque eu que assinei o contrato dela lá, de parceria, mas a gente tem muitos profissionais, Brasil afora, oferecendo cursos, né? Ditos de pontuação, mas que muitas vezes não traz nada de conhecimento técnico, né? E aí o Conselho precisa fiscalizar. Nós recebemos agora um ofício do Conselho Federal, agora dia 10 de julho, em que o presidente Zulmir determinou que vários profissionais tiveram o cadastro suspenso, tanto auditores quanto peritos, porque não cumpriram a pontuação exigida. Agora, eu acho que mais do que exigir a pontuação que a norma prevê, a NBC prevê, né, professor? Eu acho que o profissional, quando for fazer um curso desse, tem que procurar um instituto, uma instituição, cursos que lhe tragam não somente a pontuação, mas que traga conhecimento. Porque como é que ele pode exercer a profissão dele, né, como o senhor mencionou em toda a sua palestra hoje, se ele está preocupado apenas em ter um certificado para cumprir a educação continuada? Quer dizer, então, aí traz dificuldade para nós do Conselho de Contabilidade fiscalizar. Quer dizer, então, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa questão, que é uma questão bastante complicada, bastante necessária, inclusive, que a norma realmente ela é muito necessária, e que a gente sabe que os auditores, os profissionais de contabilidade que precisam, os peritos, né, que precisam da educação continuada, têm que realmente escolher instituições sérias e buscar conhecimento, e não somente pontuação. Exato. Primeiro, a instituição tem que se credenciar no conselho, você sabe disso, elaborar o projetinho do curso, mandar para lá, para o conselho, para ver quantos pontos serão atribuídos ali de educação continuada. É um programa belíssimo que tem o conselho, em termos de forçar os profissionais da contabilidade a estarem atualizados em consonância com o mercado, com aquilo que está acontecendo no mercado. Mas, muitas das vezes, o que acontece? É esse bular de situação. O camarada fala, não, eu não tenho tempo, eu vou matricular, mas depois eu quero só o certificado que eu fiz o curso. Acontece demais também. Tá? Então, aí cabe exatamente ao conselho
através do seu departamento de fiscalização, buscar, verificar quem são os profissionais que estão aí caçando certificados, diplomas, para se regularizarem perante o Conselho para continuar exercendo a atividade no mercado. Ou, se não, uma conscientização. Mas você vai falar que conscientização o Conselho já faz e não consegue. Água mole em pedra dura, tudo bate até que fura. Você tem que insistir, mas não é fácil. Tá? É uma tarefa muito árdua. Eu não sei se eu posso contribuir mais do que isso, não. Tá? Professor, eu gostaria só de fechar, Kátia, dizendo o seguinte, em nome do Conselho de Contabilidade de Goiás, enquanto um profissional que está aí vivendo a contabilidade há mais de 40 anos também, auditor há mais de 30 anos, a gente percebe que a gente, professor, enquanto professor, a gente parece que não sai da gente a questão do professor, né? Então, às vezes você se depara com um colega, muitas vezes que está querendo fazer um curso, a gente sempre pergunta, para você ter todas essas benesses, né, que a profissão tão linda como essa nossa, né, eu, por exemplo, eu amo a profissão contábil, para tudo isso acontecer, é necessário que a gente tenha realmente muito conhecimento. O conhecimento, ele se faz através, né, de acumulação, né, a gente sabe disso, a gente nunca deve parar de estudar. Eu acho que, uma certa época, eu me lembro que o aluno falou assim para mim, professor, mas eu acho que se eu sair da faculdade, eu nunca vou ser contador. Aí eu falei, olha, você está formando, formar é colocar numa caixa, você está saindo daqui, é para isso que existe curso de especialização, né? Nós temos aí, o Marion falava lá em várias chances de fazer contabilidade, de serviço contábil, N possibilidades, então é preciso que a gente escolha uma e para a gente especializar nela, né, para a gente ser um pouco melhor. Não que a gente vai saber tudo, eu acredito que não tenha condição. Mas eu acho que a função do Conselho, professor Silvio e demais ouvintes, tem sido sempre no sentido, a gente fala muito, o presidente tem falado muito isso nas suas entrevistas, nós também temos dito muito isso, o Conselho são profissionais que estão trazendo benefícios para os profissionais. Então, enquanto profissional da contabilidade, enquanto pessoa que ama a contabilidade, eu digo isso de boca cheia, né, sempre me dediquei a isso, eu acho que a gente precisa continuar estudando, para isso tem aí o IPOB, tem várias outras instituições que têm cursos e mais cursos. Eu acho que se você fizer, eu, por exemplo, fiz 3 cursos de pós-graduação, de especialização em auditoria. Quer dizer, será que eu queria aprender tanto assim? Então, eu queria complementar. Eu acho que cada vez que você passa uma sala de aula, cada vez que o professor fala um determinado assunto, você vai ampliando o seu conhecimento. Isso é exatamente o mistério da vida, é isso. E para nós termos o que o professor Silvio colocou, a questão da confidencialidade, a questão do respeito e o sigilo, é necessário que a gente realmente busque constantemente se aprimorar. Não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ler essas normas de contabilidade, todas elas, né, ao pé da letra, né? Mas para isso nós temos aí técnicas e mais técnicos para ler, técnicos e mais técnicos para poder aprender. E os colegas, eu acho que nós, colegas de contabilidade, eu nunca me furtei, professor Silvio, em ouvir, às vezes até tarde aqui no meu escritório, que eu estou em casa, né, em home office desde março, nunca me furtei a responder um e-mail, a uma mensagem de um profissional. Eu acho que todos nós, professores, os colegas de uma forma geral, eu acho que tem essa preocupação com a contabilidade. Eu fico vendo, professor, só para fechar, lá no CAT, quando eu estou julgando processo, eu tenho horas que eu fico pensando assim, eu vou ter que sair daqui e ensinar esse colega a fazer uma contabilidade bem feita. Do jeito que trouxe para cá está difícil. Quer dizer, então eu acho que nós precisamos, né, o Conselho faz a sua parte, né, está aqui as lives sendo colocadas assim. Então eu quero parabenizar mais uma vez, professor Silvio, pela sua disposição em trazer para nós aqui. E isso muitas vezes pode parecer para muita gente que está aí ouvindo, o professor Silvio, novamente, ele reprisou todos os conceitos da auditoria. Mas isso é necessário, professor Silvio. É necessário sempre reprisar, porque a gente vai esquecendo, a gente vai passando por cima, a gente fica com tanta coisa do dia a dia que acaba passando por tudo isso. E, às vezes, é o fundamental para executar o nosso trabalho. Então, parabéns aos colegas que estão aí ouvindo. Estamos aí com um público bastante, estou acompanhando aqui, bastante atencioso aí nas palavras sendo colocadas aí por todos. Então, que nós façamos da nossa profissão a melhor profissão do mundo. Essa é a função nossa do Conselho, que embora seja registrar e fiscalizar, mas nós temos uma outra linha de conduta, que é a educação profissional continuada, que a gente sempre recomenda. Então,
eu quero agradecer mais uma vez, agora finalizando as minhas palavras, a tudo isso, que a auditoria, eu posso dizer para vocês, de coração e de vivência, é algo bastante gratificante. São, todos os dias, situações novas, a gente nunca aplica o mesmo conceito, a mesma técnica para as empresas, mesmo que seja a mesma empresa no ano seguinte, porque as coisas mudam, então a gente tem que buscar conhecimento. Então, muito obrigado e parabéns, Kátia, por essa iniciativa, e o Conselho está sempre apoiando e à disposição para dar esse tipo de contribuição que é muito importante para os profissionais. Muito obrigado e boa noite a todos. Professor Valdir, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua condução e a sua palavra tão generosa e tão pontual também quanto ao conteúdo. E esse evento é nosso. Sem o seu apoio, engajamento, desde o primeiro momento que lhe acionei, trazendo a proposta de organizarmos um evento com um diferencial para os contadores, você já se engajou, já se colocou com total disposição para que este evento pudesse ser realizado. E eu estou muito feliz também com o retorno do pessoal aqui no chat. Todos elogiando muito a palestra, sinalizando que foi uma palestra de alto nível, de excelente qualidade, e eu quero dizer assim, que este é o nosso intuito, é trazer realmente um conteúdo de qualidade, com diferencial para todos vocês, e contamos sempre com o apoio do CRC para a realização desses eventos, inclusive já sinalizei, professor Valdir, que teremos outros em breve, tá bom? Pessoal, para aqueles que também quiserem participar, nós vamos abrir mais 2 perguntas para o professor, né, dos participantes. Então, aquele que sentir à vontade, pode abrir o microfone, fazer a pergunta diretamente, ou pode enviar aqui no chat que eu realizo a leitura. Não fiquem acanhados, aproveite essa excelente oportunidade. Estamos aqui com um professor que é referência no mercado, que vai ajudar muito no esclarecimento de dúvidas a todos vocês. Mais alguém? Estou achando, professor Valdir, que você já explanou bem as perguntas, né, com as dúvidas para todos eles. Não sou eu, não. É o professor Silvio, que foi muito claro nas suas exposições. Exatamente, também. Tem alguém aqui? Certo. Temos uma pergunta, professor. Com relação às auditorias remotas, por conta da pandemia, gostaria de saber sobre o padrão e norma, pois algumas empresas têm auditorias periódicas por conta da natureza e contratos de cooperação internacional. Existe um padrão internacional determinado pelo IACPA, o Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, que determina até que ponto, aquela pergunta do professor Valdir, até que ponto eu aceito, até que ponto eu posso fazer isso aí. Então, tem que obedecer aquele padrão. Se essa pessoa, ou Kátia, que está formulando a questão, quiser depois, eu posso responder, manda a resposta, qual é a norma, porque de cor aqui agora, você me desculpa, mas eu não sei de cor agora. Mas eu passo depois a resposta por escrita também. Tá? Certo, professor. São muitas normas, né? Nem todas dá para lembrar de cabeça, realmente. Nós temos mais uma pergunta da Nájila. Ela colocou, professor, qual seria na prática a diferença entre controladoria e auditoria interna? Foi a mesma pergunta do Leonardo. A auditoria interna, ela trabalha em melhorar e dar mais adequação ao controle interno da empresa, controles administrativos e controles contábeis. E a controladoria vai verificar exatamente a análise dos números e fazer projeções e definições de planejamento estratégico, planejamento operacional e planejamento tático. Tá? Certo. Então, pessoal, em nome do IPOG, eu quero agradecer imensamente a participação e engajamento de todos vocês. Meu agradecimento especialíssimo ao professor Silvio, que no primeiro momento também já aceitou de prontidão o nosso convite
para participar de uma noite tão rica em conteúdo, e ao professor Valdir pelo apoio e participação. Então, em breve, teremos novas palestras e eu conto com a presença e participação de todos vocês. Meu agradecimento especial a essa parceria IPOG e CRC. Uma boa noite a todos. Obrigada, professor. Até mais, pessoal.